Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também. Deixa eu fazer um registro antes de começarmos o assunto do nosso programa de hoje. Na verdade, um registro triste, um registro em relação ao qual eu e as pessoas, muitas pessoas que conheceram essa pessoa de quem eu vou falar, certamente lamentam também. Faleceu ontem em São José do Rio Preto, aos 61 anos de idade, o jornalista José Maria de Arruda Caretti. Ele era fotógrafo, artista gráfico, uma pessoa de um profundo conhecimento do processo de feitura de jornais, feitura da informação escrita. E nesses últimos anos trabalhou no Jornal Dia e Noite em São José do Rio Preto, no Jornal Diário da Região, em outros órgãos de imprensa. Uma pessoa doce, solidária, sempre disposta a ajudar os amigos, dessas pessoas que a gente fica muito triste quando, infelizmente, vão embora, nos deixam por aqui. O Zé Maria vai ser sepultado às 17 horas de hoje, no cemitério Jardim da Paz, aqui em São José do Rio Preto. Deus o acompanhe e o nosso conceito, a Sandra, a Melissa, o Alexandre, os filhos, que Deus nos ajude a compreender isso tudo e a superar essa grande dificuldade. Um forte abraço a todos. Vamos continuar, né, Romildo? Vamos. O programa de hoje, nós estamos trazendo como convidado aqui o professor Romildo Santana, que era outra pessoa que também conhecia muito o Zé Maria. O Caretti, sobre quem nós falamos agora, né? Realmente é uma pessoa solidária. A doçura, né? O Zé Maria falava baixinho, sempre querendo oferecer alguma coisa para os amigos, né? Um exímio fotógrafo, muito técnico, né? E tinha, eu não fui ver o estúdio dele, mas várias vezes ele me convidou para conhecer. Ele estava trabalhando assim com outras tecnologias mais avançadas de impressão, de grafismo, de coisas assim. Realmente o Zé Maria ter sido chamado fora do combinado, né? Fora do combinado um pouco antes é uma coisa muito dolorosa. Eu também quero mandar aos familiares dele, a esposa, os filhos e tudo, o abraço que a gente pode fazer, né? Nessa coisa da nossa finitude. Sem dúvida. Uma coisa que infelizmente, Zé, vai com Deus. Sem dúvida. Bom, trouxemos o Romildo aqui para conversar. É sempre muito bacana quando a gente convida o Romildo para vir aqui ao programa. A gente fala assim: Romildo, vamos lá conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa. E, na verdade, a pauta desse programa de hoje, quem levantou foi o próprio Romildo, né? Ele até me comunicou agora há pouco. Cheguei aqui à televisão e falei: olha, eu já fiz a pauta, viu? Eu falei: dá para você contar para mim? Não, e ele queria saber antes. O apresentador do programa queria saber qual era a pauta, imagina. Mas, na verdade... Vamos lá, como é que começou essa história toda? O José Luiz Rey, que é um exímio escritor, tem muita experiência com jornalismo, foi editor de jornal, editor de televisão, um cara que tem uma experiência espetacular. Eu acho que um dia, você é que tem que ser entrevistado no Opinião Cidade, porque você tem uma história espetacular, né? E eu não falo só como amigo, uma pessoa que gosta de vocês. Mas ele publica também crônicas naquele painel de ideias do Diário da Região, que as pessoas vão se revezando e tal, e são muito saborosas, muito interessantes os casos que o Rei publica. E o último que ele publicou foi sobre um fato que aconteceu aqui na cidade, que era a imagem do Cristo Redentor, lá Damasceno, vertendo gotas milagrosas. Exato. E eu falei: olha uma pauta para o programa. Isso aconteceu, né, Romildo, aí pelo final dos anos 1960, né? 72, pelo menos, é um quadro que eu tenho do José Antônio da Silva, é do acervo do Museu de Arte Primitivista, José Antônio da Silva. É um quadro de 1972 que ele pintou essa cena. Então, aquilo que você fala literariamente, você conta o caso, eu até deixo você contar a história tá certo. do seu programa. O que aconteceu é o seguinte, gente: o Cristo Redentor, aquela imagem inaugurada alguns anos antes, no final dos anos 50, pelo prefeito Alberto Andaló, aquela imagem de Cristo Redentor na Vila Maceno,
aquele Cristo vigilante que fica olhando para Rio Preto o tempo todo, nos acompanhando diariamente. É uma réplica do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Nos anos 1960, então finalzinho já, aconteceu um fenômeno ali. Algumas gotas misteriosas começaram a escorrer de um trecho, de um pedaço da manga das vestes do Cristo, ali, alguma coisa assim. E isso gerou uma grande polêmica. Algumas pessoas já falavam assim, não, gente, isso aí é infiltração da chuva, não tem problema. Os outros já não, falavam, não, imagina, isso é milagre de Deus, é sangue de Cristo. Os caras falavam, mas não é água, é branca. Não, mas é meio rosada, é sangue de Cristo. Então, gerou uma grande polêmica. E aquilo virou um polo de atração de pessoas as mais diferentes. Pelos dias seguintes, pelos meses seguintes, durou bastante tempo isso. Então, juntavam-se ali multidões, uma pequena multidão, para ver a imagem de Cristo. Então, no início, vendedores de pipoca, vendedores de sorvete. Levavam copos para tentar pegar uma gotinha daquela. Né? Algumas pessoas crédulas, como o brasileiro né, muito crédulo, levavam réplicas de órgãos, né, de braço, de perna, etc., buscando uma graça para curar algum problema que ela tivesse, etc. Há relato de que houve pessoas que já começaram a vender a água de Cristo já engarrafadinha, então que certamente não era obtida pelo Cristo, era em alguma casa que tinha alguma torneira. Não dá para você coloca uma gota, depois coloca 1 litro e ela continua dentro. Tá certo. E eu sei que virou uma grande polêmica mesmo, a igreja se envolveu nisso, tentando minimizar a questão do milagre, etc. O rádio rio-pretense, que era muito forte, ainda, mas era muito forte, alguns radialistas, o César Moanes, transmitia, o João Albano fazia transmissões diretas ali da praça do Cristo Redentor. E agora o Romildo está me lembrando que de algum aspecto que eu nem conhecia. Na verdade, o pintor José Antônio da Silva, que na verdade era vizinho do Cristo, morava ali perto, de baixo ali do Cristo Redentor. Imortalizou isso num dos quadros dele, na maneira dele contar isso. O Silva também era um cronista de Rio Preto, ele sempre foi muito forte. Agora, então eu queria mostrar para vocês o quadro, que eu me lembrei, eu li sua crônica cedíssimo, né? Eu me levanto 5 horas, 4h30 da manhã. Mesmo no domingo, Romildo? Mesmo no domingo. E aí já fui lá, peguei o jornal, li, falei, nossa, olha aí, vamos ver o quadro do José Antônio da Silva? Olha lá. Isso. Cristo Damasceno chama. Esse quadro ele está lá no Museu de Arte Primitivista de José Antônio da Silva. Ele tem 100 centímetros por 70, né? E ele ele mostra essa história a maneira como ele enxergava. Isso. O Silva sempre teve uma coisa assim, ele falava assim, eu sou um artista primitivista, naif, ingênuo, não sei o quê, mas eu não sou burro, não. Eu enxergo e não sei o quê. Eu sei pintar. Ele não se aceitava, inclusive, como um primitivista. O primitivista é muito ingênuo, pinta de qualquer jeito, não sei o que lá. Então, ele pintava uma cena como essa, também assim como autoafirmação dele, de que, ó como eu enxergo e como o povo é ignorante. Isso. Então ele pinta, quer ver, abre aí, tá vendo? Ele pinta as pessoas que estão em torno, claro, todo mundo de frente, para aparecer no santinho, né? Claro. Para aparecer no quadro, todo mundo de frente com uma venda nos olhos, tá vendo? Todos com uma venda nos olhos, ou seja, são ignorantes, não sabem nada. Exato. Né? Os que não aparecem com a venda nos olhos são, ali à esquerda, o cavalo, o burro, ou seja, o burro é mais inteligente que as pessoas. As pessoas são mais burras. Né? O pipoqueiro, que está ali faturando, e embaixo o vendedor de garapa. Está vendo? Em cima, à esquerda, o pipoqueiro. E o Cristo de olhão aberto. E o Cristo de olhão aberto, como quem diz, como esse povo é ignorante, não está acontecendo nada disso e tal. E o locutor de rádio de branco no meio, está vendo? Olha lá no centro, segurando o microfone, o locutor de rádio. E o fundo do quadro, ele coloca um fundo neutro, mas sempre o Silva costumava fazer isso mesmo. Ele vai pintar, digamos, a Santa Ceia. Aí o fundo ele coloca uma paisagem do Silva, uma paisagem brasileira, uma paisagem pelo menos do ambiente rural,
os urubus, a casinha de João de Barro, veja ali no tronco, da árvore ali à direita, uma casinha de João de Barro, que são, digamos assim, a marca registrada de José Antônio da Silva. E está vendo escrito ali, meio de sanfoninha, em cima do burro à esquerda, está vendo? O nome dele por extenso, José Antônio da Silva, 72. 1972. Que ele também se coloca, então, em pessoa no meio da multidão. Então, no caso, né, isso também era muito comum na obra do José Antônio da Silva, ele se colocar implicitamente no quadro. Então, geralmente, a pintura, o artista assina na parte direita embaixo, que seria assim, entre aspas, no fim do quadro. Isso. Mas ele coloca, às vezes, a assinatura dele no meio do quadro. Por exemplo, ele tem, lá no museu, nós temos um quadro que é a Catedral de Rio Preto, e ele assina na torre da catedral. Entendeu? Quer dizer, ele fazendo parte da coisa. Por coincidência da sua crônica, né, e o fato dele ter o quadro, eu tenho um depoimento dele, do próprio sobre esse episódio, gravado em 1980. E que eu trouxe aí por curiosidade para a gente... Vamos ver agora? Vamos, porque faz parte da história de Rio Preto. Sem dúvida. Né? As pessoas mais antigas, né, tem aquela coisa meio folclórica, meio lendária, né, e que vai mostrar também o nosso envolvimento místico. Né? O ser humano, ele é a primeira manifestação cultural do ser humano é o seu lado místico. Isso bate mesmo. E, em segundo lugar, o lado artístico. O ser humano, ele é principalmente místico e artístico. Tanto que o artístico começa imitando o místico. Né? Por exemplo, a música, o teatro começa profano, ou seja, fora do templo, imitando as coisas do templo. Então, um fato como esse, num país, numa cultura de grande religiosidade, sim, e ao mesmo tempo sincretismo religioso, sim, quer dizer, essa mistura, que é a própria mistura cultural e étnica brasileira, do indígena, do africano escravo e do português, geralmente do povinho, do povo mais simples, né? Isso vai gerar um catolicismo brasileiro que é muito diferente do catolicismo europeu. Né? O catolicismo, sim, europeu é Deus no céu, os santos no céu e nós aqui na terra. E a nossa relação com o outro mundo, com o sobrenatural, é quase que tangível. A gente pega, né? Agora a gente vai entrar no mês de junho aqui, das festas juninas, exatamente, e tudo, e a gente vê a nossa relação com os santos. Então, um acontecimento como esse, ele é um retrato daquilo que nós somos na singeleza do nosso ser. Sabe, quando se diz assim, olha, está acontecendo um milagre, o Cristo está pingando água benta, água sagrada do próprio Cristo, não é abençoado por um pároco, por um padre, por um cura, por um sacerdote. Não, o próprio Cristo, não tem a intervenção do humano, né? Porque também se acredita que a imagem é a figura real, né? Tanto que nessas promessas para Santo Antônio, você afoga o santo, né? É como se ele fosse real. Né? Sem dúvida. Não é? Então aí você tem também uma imagem que está lá, saudando, abraçando, abençoando a nossa cidade, que independente de quaisquer religiões que se tenha, sabe, se não faz mal, como é que é? Se não faz bem, mal não faz. Né? Mas é uma coisa bonita, abraçando e tudo, não é? E de repente ela começa a jorrar água. Então, isso naturalmente vira um fato midiático. Sem dúvida. Não é? Então, a importância do rádio aí foi fundamental para isso, o rádio era muito forte. Fundamental, porque divulgou e se alastrou. Eu fui lá, eu fui ver, eu presenciei essa cena, eu era molecote, e presenciei essa cena, muitas pessoas às vezes aleijadas e tudo, né? E disputando. E aquilo que eu falei agora há pouco, meio jocosamente, é verdade. Quer dizer, você poderia dividir uma gotinha em vários copos e depois acabar de encher.
né? E é claro que também vem os espertalhões, né? Vendendo água da torneira, né? Que é muito comum também dentro da nossa cultura brasileira, ibérica. Por exemplo, tem um romance do Eça de Queiroz que chama A Relíquia. E o Eça sempre foi anticlerical, enfim. E é um cara que ele tinha uma tia, muito das igrejas e tal, de Lisboa, chamava Titi, essa tia. E a tia já estava meio velha, não sei o quê, ele queria ficar com a herança. Então ele começou a frequentar. Começou a frequentar. Aí ele pegou e falou, bom, o meu grande golpe é ir à Terra Santa, né? Porque aí eu vou conquistar minha tia e ela vai doar tudo que ela tem para mim. E ele foi para lá e trouxe coisas incríveis. Por exemplo, ele trouxe água do Rio Jordão, trouxe a coroa de espinhos de Cristo, ele trouxe para ela. E trouxe roupas da Maria Madalena, a pecadora. Que, aliás, que na verdade não era da Maria Madalena, ele tinha trazido uma roupa de Cristo, um sudário, uma coisa assim, mas na volta ele se envolveu lá com uma prostituta no navio, não sei o que lá, e na hora de pegar as coisas, as relíquias que ele trouxe, né, ele trocou e pegou as roupas íntimas da prostituta, cujas iniciais era MM. E ele termina dizendo, olha, eu aqui em Lisboa eu vendi quase a metade do rio Tejo, como água do Rio Jordão, né? E eu podia ter falado para minha tia que era da Maria Madalena, MM, né? Mas eu fiquei bem, não sei o que, É o romance e a relíquia, né? E as pessoas se juntavam também para ver e admirar e pegar, né? Por exemplo, os cravos em que Cristo foi pregado, ele vendeu uns 500. O episódio Rio Pretense dessa história, 2000 anos depois, né, de Cristo, retrata exatamente esse sentimento, essa situação. Exatamente, que mostra as nossas matrizes genealógicas da nossa cultura e da nossa religiosidade, do nosso confronto com o outro mundo, com o sobrenatural, com as nossas crenças, com a nossa fé, né? E isso é uma coisa muito importante, quer dizer, fala aquelas coisas de a fé remove montanha e remove mesmo, quer dizer, a fé é uma coisa, coisas inexplicáveis, né? Para quem estuda física e tudo, sabe. Exato, tem um outro lado. Mas eu queria mostrar então esse vídeo. Vamos ver? Vamos. Você vai ver o Silva falando nada disso, esse povo é ignorante, não sei o que lá. Vamos tentar uma imagem bacana, né? Sem dúvida, é histórica. 1980 já faz 36 anos que ela foi gravada. Sem dúvida. Só para explicar para o nosso público que está nos vendo agora, que talvez não tenha familiaridade com isso, claro que os mais antigos viveram essa época aqui em Rio Preto também, mas na verdade aquela crença ali durou alguns meses, se não um ano, alguma coisa assim, e depois chegou-se à conclusão de que era realmente infiltração de água de chuva que corria por um problema que tinha na cabeça do Cristo e corria até infiltrava sob um dos braços e caía por ali. Mas não adianta falar que não era, porque era. Até hoje, exatamente. Na verdade parou porque houve estiou, voltou outra vez o sol, e acabou a água. Né? Porque essas coisas não adianta falar contra. Não adianta, não tem, sabe? Não tem. Isso aí está inculcado, é da nossa maneira de ser. Né? Vamos ver o depoimento de José Antônio da Silva, gravado em 1980, foi. Sobre um acontecimento de 1970, pouco antes. O quadro é de 72. Isso. Os acontecimentos de 1960, 72, exatamente. O episódio de que o Cristo Damasceno estava vertendo gotas supostamente milagrosas. Né? Vamos ver o que o Silva pensava disso. A distinção que a gente faz normalmente entre fantasia e realidade é irrelevante quando a gente pensa em termos de José Antônio da Silva. Quer dizer, ele é um artista que vive a sua fantasia. Ele, por exemplo, se trata em terceira pessoa, ele se vê como um personagem. Aí, o Silva, ele consegue, por exemplo, se exteriorizar em vários sentidos, em várias horas do dia, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então,
Então, ao mesmo tempo que ele é um artista plástico, ele é um escritor, ele é um repentista, ele tem artesanato, ele gravou 2 LPs, que inclusive representaram o Brasil numa mostra de folclore da África do Sul. Ele tem feito atualmente colagens e o que ele chama de arranjo, que seria assim, segundo palavras dele, a mistura do clássico com o primitivo. Então ele utiliza o óleo sobre ampliações fotográficas. Então o Silva é realmente muito eclético e muito criativo. Uma coisa interessante é a literatura de José Antônio da Silva. O Romance da Minha Vida, que foi publicado no final da década de 40, ele demorou mais de 10 anos para escrever esse livro. E a gente tem que levar em consideração que o Silva tem pouca escolaridade, diria, e talvez 1 ano de escola primária. Então a gente tem um exemplo no Romance da Minha Vida de uma obra primitiva, de um romance primitivo. Quer dizer, um romance escrito por alguém que nunca tinha lido um romance, a não ser, vamos dizer, o relato oral, o causo. Composição de gesso, e fica perto da minha casa, na rua Fernão Dias, no bairro do Maceno de São José do Rio Preto. Como choveu muitos meses em seguida, o Cristo, a imagem do Cristo, encharcou de água. Depois passou 3 ou 4 meses com seca, sem chover. E o Cristo então começou a suar a água para fora, começou a gotejando. Alguém viu, pôs a boca no mundo, diz que o Cristo está fazendo milagre. O Cristo do Maceno está fazendo milagre. E começou a juntar gente, a ponto que a rua ficou repleta de gente. E eu vi aquilo e disse, mas não pode ser, aquilo é água. Aquilo, o Cristo está encharcado, está pingando água, entendeu? Então eu fui lá ver e falei com eles. E eles não estavam acreditando. Aí eu disse, vocês me pagam agora mesmo. Vou retratar essa cena para ficar para a posteridade de amanhã, ver o que acontece. Então, fiz todas essas pessoas olhando e vendo e admirando com caneca d'água, parando a gota de água do Cristo. Todos com os olhos vendados, quer dizer que não tem cultura, são cegos. O único que não tem os olhos vendados aqui é o burro, porque o burro não acredita nisso. Então, eu vi esses paus secos, essa árvore seca, esse esqueleto, o Cristo e esse povo, isso tudo é uma coisa só. Agora o Cristo está com os olhos abertos porque não é a imagem do Cristo, é cheio de gesso, porque se ele visse e acreditasse no milagre, ele não gotejava água, ele gotejava milagre. Por isso a verdade nua e crua está aí explicada nas minhas telas. É o que eu registro fielmente com documento e aprovada pela crítica. Ele já participou de inúmeras exposições no Brasil, em toda a América Latina, em países da Europa, nos Estados Unidos. O Silva é citado em várias enciclopédias com verbetes, como a Delta Larousse, por exemplo, a Enciclopédia Abril, a coleção Arte dos Séculos. É citado também em livros especializados em artes plásticas. Bacana, que a verdade nua e crua está aí. Está aí, e aprovado pela crítica. Isso, porque Esse programa foi gravado pela TV Cultura, era um programa chamado Câmera Aberta. Câmera Aberta, em 1980, quando o museu foi aberto, há 36 anos. Que bacana esse depoimento do Silva, né? Um depoimento pessoal dele, como vizinho da multidão que se aglomerava ali ao lado da imagem. Ele falou, não, peraí que eu vou passar isso aí para a eternidade, e foi isso que ele fez mesmo, e gravou esse depoimento também, que nos permite, que nos enseja ver isso novamente agora, 40 anos depois, 40 e tantos anos depois, claro que com uma consciência diferente das pessoas que viam naquela época, mas que bacana que o registro disso, né, Romildo? Que coisa fantástica. Então, o José Antônio da Silva, ele foi descoberto em 1946, portanto, esse ano faz 70 anos, se ele estivesse vivo. Sim. Embora ele tenha morrido em 1996 e, portanto, está fazendo 20 anos que ele morreu. Então, ele teve um percurso de 50 anos de experiência como artista plástico. Ele apareceu em 1946, em 48 ele já fez uma grande exposição em São Paulo, ficou amigo de pessoas importantes, de governadores, foi comprado pelo MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, virou em 96 e há 50 anos, então, verbete da enciclopédia Delta Larousse, que entrou no Brasil,
foi traduzido do francês e entrou no Brasil, e depois a Delta Larousse é vendida em todos os idiomas. E o Silva é um verbete da enciclopédia. Obviamente que a gente não poderia esperar de um artista com 50 anos de experiência, que saiu da roça, mas que depois participava de salões, inaugurações e etc., lançamento de livros, ele escreveu também 5 livros, a gente não esperava que ele continuasse aquele mesmo caipirinha da roça, escrevendo de qualquer jeito. Só que, assim como o Corinthians tem a maldição do pênalti, o artista primitivista, e o caso do Silva, tem a maldição de ser primitivista. Quer dizer, as pessoas exigem que ele continue igual ao que ele era em 1946, quando ele foi descoberto, ele continuasse 50 anos depois. Que ele não tivesse nenhum tipo de evolução. De evolução, é claro que ele teve evolução técnica, ele é autodidata, mas... Claro. Então ele se desenvolveu... No mínimo tem 50 anos de desenvolvimento. De experiência. E olha, uma experiência muito produtiva. O Silva pintava muito. Como é que você reage? De mensurar quantos quadros ele pintou. Como é que você reage? Eu tenho a impressão que essa é a pergunta que mais lhe fazem, sobretudo no Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, que recebe pessoas, desde crianças até pessoas não familiarizadas com arte, etc., que podem turistas estrangeiros, que podem se surpreender, em alguns casos, negativamente com a simplicidade da pintura do Silva. Deve ser normal a pessoa te perguntar algo mais ou menos assim, mas isso aí meu filho pequenininho também faz. E aí, como responder uma questão dessa? Fica parecendo que é combinado, mas a gente combinou. Combinado, né? Mas é mesmo. Eu trouxe uns 2 slides, mas tem que pular uns. Veja aí um quadro do Silva, que é uma queimada. Uma queimada. Que é um quadro que parece muito simples. Veja aí. A cultura de nós algodão. temos aí no estúdio um quadro que é uma queimada. Passa aí. Bom, deixa esse por enquanto. Olha que interessante. O Silva, em primeiro lugar, fugindo um pouquinho a sua pergunta, mas ele foi uma pessoa que há 50 anos ele defendia a natureza, ele defendia o meio ambiente, ele denunciava o corte das árvores, ele falava, olha, no futuro a gente vai sofrer as coisas que nós estamos sofrendo hoje. Ontem eu estava vendo no noticiário, né, que já com toda essa chuva que aconteceu esse ano, os níveis dos reservatórios não tem problema. E olha que interessante esse quadro, que é um carroção depois de uma queimada, não é? Os bois é que estão pegando fogo, na verdade, eles são vermelhos. O Silva não tinha, como alguns artistas do final do século XIX, muito compromisso com a iconicidade, com a cor ser o retrato do real. Então ele não tem problema de pintar um boi de vermelho ou um nariz de verde, né? Mas o mais interessante é que ele coloca aqui embaixo à direita as 2 pessoas segurando o machado e com a carinha de burro. Tá vendo? Olha como você é burro de cortar as árvores. Exato. Né? Mas olha o quadro seguinte, que é a queimada propriamente dita. Aí. Você está vendo? Esse quadro é um quadro sucinto do ponto de vista das cores. A gente tem o vermelho, o laranja, e depois o branco até o negro, passando pela cor intermediária, que é o cinza, né? O azul também. Então são 4 cores, na verdade, né? E repara, abre outra vez o quadro, por favor. Veja, aí você tem a coisa da vida e da morte, né? A morte pelo fogo, pela tragédia da fogueira, a tragédia da queimada. Está acontecendo agora lá no Canadá, né? As pessoas estão mudando de cidade porque o fogo está arrasando com tudo, né? E ao mesmo tempo a natureza lutando. Reparem como ele fez esses troncos carbonizados, como se fossem braços humanos, apontando para o céu como para lutar pela vida, isso, né? Não querendo, porque o horizontal é a posição da morte, o vertical é a posição da vida, e ele não quer morrer, né?
E aí você tem esse pugilato do fogo como uma coisa destruidora, né? E ao mesmo tempo, observa como as forças puxam para o céu essas labaredas, parece que elas têm um movimento para o céu, do mesmo modo como a fumaça, tudo indo para uma outra dimensão da nossa vida, que é a dimensão, vamos dizer, da pós-vida, e dentro da nossa realidade cristã, etc. Quer dizer, vamos nos encontrar com Deus, etc. Mas ao mesmo tempo lutando para continuar nesse nosso plano, no nosso terreno e tudo. Então é a luta da vida contra a vida, lutando contra a morte, né? Altamente dramático, num quadro que não é propriamente um quadro figurativista de paisagem, né? As coisas são muito apressadas, as pinceladas que ele dá são quase que borrões, tá vendo? E que são, vamos dizer, traços da chamada arte moderna. Então o José Antônio da Silva, pelos livros de história da arte, embora ele seja um pintor naif, um pintor ingênuo ou um pintor primitivista, ele é também classificado como um artista expressionista, um artista da modernidade, da modernidade. Então a gente fala assim, bom, uma criança de 12 anos, um pré-adolescente ou adolescente, às vezes ele consegue pintar não tendo muita experiência técnica. Ele consegue, mas não consegue pintar com este sentimento. Isso. Não é? Sabe, essas árvores... Com toda essa informação, né? Tem muita informação aí dentro. Por exemplo, me lembra, sabe aquele filme, aquele desenho animado maravilhoso, Branca de Neve? Isso. Quando a Branca de Neve, sim. Quando ela é solta na floresta, e as árvores tentando pegá-la, que são coisas... Tudo é um perigo, tudo é uma ameaça, né? É uma coisa mais do nosso sonho, dos nossos medos, né? Das coisas que nos perturbam mentalmente, né? E aí essas coisas se materializam em coisas fantasiosas, como no caso lá da Branca de Neve, as árvores querendo pegar a menina que está fugindo e depois vai chegar lá, ela está fugindo do caçador, né, que queria matá-la, pegar o coração, para entregar para a rainha mala. Exatamente. E aí o José Antônio da Silva também pintando uma cena como essa, mas esse pugilato, essa luta da vida e da morte, né? Esse momento que você... crucial da nossa vida, de cruz mesmo. Quer dizer, tem um conteúdo aí que está muito presente na obra dele, não é uma coisa tão simples assim como Exatamente. A gente tende a acreditar ao ver apressadamente um quadro dele. E isto é produto da maturidade, da nossa maturidade. Sem dúvida. Né? Entende? Então, fica parecendo, do ponto de vista técnico, que é uma coisa, uma arte de criança, mas não é. O Silva produz uma obra que tem um fundo transcendente, sabe? Que ultrapassa o visível. Sem né? Romildo, infelizmente nós estamos chegando no fim do nosso programa já. O horário o tempo passa. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. O espetáculo, puxa vida, eu pensei que fosse. A gente volta. Sem dúvida, eu queria agradecer a você pela presença mais uma vez e convidar as pessoas que por acaso se interessem em obter mais informações a respeito desses artistas sobre o qual nós conversamos hoje, José Antônio da Silva, a visitar o Museu de Arte Primitivista, José Antônio da Silva, Rio Preto, dirigido pelo Romildo Santana, né, que fica ali na rua Voluntários de São Paulo, esquina com o Saldanha Maria, bem no centro da cidade. É de graça, é um museu muito legal, gente. O Silva tem quadros, por exemplo, em São Paulo, no MASP, no Museu de Arte Sacra, na Pinacoteca do Estado, no Museu de Arte Contemporânea da USP, e ele tem quadros espalhados no mundo inteiro, nos grandes museus do mundo inteiro. Sem dúvida. E aqui em Rio Preto, nós temos a maior coleção do José Antônio da Silva no mesmo espaço, que é o espaço do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Outro lugar que eu indicaria também seria a Via Sacra da Igreja da Redentora, que está muito bem conservada também, muito bem colocada lá, que é uma coisa muito interessante de um artista que leva o nome da nossa cidade para o mundo. Então, se você vai pesquisar um livro de história da arte, bom, internacional... Tem uma referência ao Silva. Tem uma referência a esse artista José Antônio da Silva, que é um dos orgulhos da nossa cidade. No campo da arte,
né? A gente tem o Paulo Moura também, que dispensa comentários, entendeu? E que são pessoas da nossa comunidade riopretense que precisam o tempo todo estar sendo lembrados e que a gente o prestigie. Esse ano faz 20 anos que morreu esse grande artista da nossa cidade. Romildo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Volte sempre. Daqui a pouco a gente combina mais ou menos 5 minutos antes do programa começar, a gente combina um outro assunto para a gente conversar. Uma pauta bem estudada. Uma pauta bem estudada. Muito obrigado, Romildo. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.